e através do YouTube acerca de um tema muito importante, que são os eventos finais. E nós estudamos a respeito do que está para acontecer. Só que nós vimos o que vai acontecer entre o fim do tempo de graça, não é? A partir do fim do juízo investigativo, do juízo pré-advento, até a volta de Jesus. E hoje nós queremos estudar a respeito do preparo para esse tempo terrível de angústia do qual fala Daniel. Então, recapitulando rapidamente o que a gente já estudou no sábado nós vimos que o evento mais importante nesse futuro do planeta Terra é a volta de Jesus. Mas nós estudamos também pela Bíblia e nós sabemos que antes da volta de Jesus, vários acontecimentos terão lugar no nosso planeta. E de todos os eventos, aquele evento que é mais decisivo, aquele que vai dividir os habitantes do planeta Terra em dois grupos, certo? E que não haverá mais um em cima do muro ou um terceiro grupo, mas vai dividir os habitantes da Terra entre aqueles que estarão salvos na volta de Jesus, terão a salvação garantida, e aqueles que estarão perdidos para sempre. Aqueles que estão esperando a volta de Jesus para poderem se converter, esses serão desiludidos. Esses serão, infelizmente, ficarão sem esperança alguma. Nós vimos que entre a volta de Jesus e hoje, esse evento divisor de águas é o fim do tempo de graça, quando termina no céu o juízo investigativo. E nós vimos isso lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8, nós vimos isso lá em Apocalipse, no capítulo 15, no sábado. E nós vimos também que quando encerrar-se o juízo no céu, cada caso já estará decidido. E que quem salvo, quem perdido para sempre. E nós vimos também que ao encerrar o capítulo 15, quando termina no céu o juízo investigativo, começam a cair aqui na terra as pragas. Os 7 anjos com as 7 pragas, eles são enviados à terra. E esse período das pragas, a Bíblia, lá em Daniel 12, diz que será um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existe nação sobre a terra. Nós vimos que esse tempo de angústia ele será marcado pela ausência do Espírito Santo. Terminado o tempo de graça, o Espírito Santo não mais vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus terá encerrado o seu ministério no santuário celestial, o ministério de mediação. E também terá terminado no céu o juízo que antecede a volta dele. Nós sabemos que esse juízo, nós comentamos no sábado, esse juízo ele não é necessário para condenar ninguém. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, Deus ele precisa realizar no céu, através de Jesus, um juízo para salvar. Ninguém tem direito de entrar no céu. Por isso Deus oferece a sua graça, a sua misericórdia, o plano da salvação. Então nós só podemos entrar no céu mediante os méritos de Jesus, mediante a graça de Deus e mediante o cumprimento das condições estabelecidas por Deus. Então, é importante a gente compreender que quando Jesus ele termina o seu ministério lá no santuário celestial, do juízo, de mediação, de intercessão, encerra-se também a oportunidade de salvação. O Espírito Santo não tem mais por que trabalhar no coração do ímpio. O Espírito Santo ele vai continuar conosco, porque ele habita no coração de todo aquele que crê, no coração de todo aquele que é convertido, que busca santificação. E o Espírito Santo vai permanecer conosco para sempre. Quando se diz que o Espírito Santo ele vai se retirar da terra, significa que
na verdade, ele vai deixar de trabalhar no coração daqueles que rejeitaram a salvação, certo? Mas nós estudamos também que vai começar um tempo de angústia terrível, porque os seres humanos, eles vão ficar totalmente entregues às suas inclinações pecaminosas. Eles vão ficar completamente entregues às suas inclinações, aos seus desejos egoísticos, não é? Violentos, carnais. Então, haverá na terra um tempo de angústia qual nunca houve. Primeiro, porque o Espírito Santo não vai mais refrear esses desejos pecaminosos. Haverá violência como nunca antes na história da humanidade. Então, todo tipo de crime será cometido e muito mais intensos, não é? Muito mais cruéis do que já existiram nos séculos passados. Nós também teremos um segundo motivo de angústia, porque haverá sinais na natureza. A natureza estará desgovernada. Terremotos, incêndios, inundações, secas, vulcões entrando em erupção, não é? As potestades dos céus serão abalados. E nós teremos também as pragas, as 7 últimas pragas que estarão caindo. Nós estudamos no sábado a respeito desse tempo, nós estudamos que o decreto de morte ele vai ser estabelecido exatamente porque a maior parte, a grande maioria dos habitantes da Terra, eles vão receber a marca da besta, e um grupo proporcionalmente muito pequeno, ele não vai aceitar a marca da besta. E eles serão responsabilizados pelas pragas. E haverá um ódio mortal e uma perseguição terrível aos fiéis de Deus. Então, vai ser decretado a morte para todos aqueles que não receberem a marca da besta. Bom, nós estudamos também, através do livro de Esther, que esse decreto ele vai ser promulgado numa data específica, logo no início, quando as pragas começarem a cair, mas ele só vai entrar em vigor num dia específico, no futuro. Nos dias de Esther, foram exatamente 11 meses entre a promulgação e a execução do que estava ali determinado no decreto. A Bíblia não nos diz quanto tempo será. Agora, no tempo do fim. Nós sabemos que não vai ser uma eternidade, mas também nós sabemos que não vai ser um dia ou dois, porque as pragas terão que cair. Então, nós precisaremos estar guiados pelo Espírito Santo em lugares seguros, em lugares onde Deus nos mostrar. Muitos irão para as montanhas, outros irão para as florestas, outros irão para lugares desabitados, mas sempre quem vai indicar para onde deveremos ir nesse período é o Espírito Santo. É totalmente desnecessário e improdutivo hoje a gente querer estabelecer um lugar para estar quando a perseguição começar, quando o decreto de morte sair e as pragas começarem a cair. Então, nós devemos nos colocar sob a direção do Espírito Santo. Bom, e nós vimos também o tempo de angústia de Jacó, pelo qual o povo de Deus passará. E durante algum tempo, tendo um decreto de morte sobre cada cabeça dos filhos de Deus e também o ódio dos habitantes da terra, não é? Nós vamos passar por uma angústia terrível. Bom, esse foi, mas nós vimos também que nós teremos finalmente o livramento, que é prometido lá no livro de Jeremias, capítulo 30, lá no livro de Daniel, no capítulo 12. Mas esse foi um resumo que nós vimos no sábado. Se você quiser rever esse estudo com mais detalhes, você pode acessar o nosso canal no YouTube, IASD Ismênia, e lá está o sermão de sábado, tá certo? Hoje nós queremos entrar na segunda parte desse estudo, e nós vamos estudar a respeito do preparo para esse tempo. Não haverá mais preparo depois do fechamento da porta da graça. Todo preparo tem que ser realizado antes que chegue esse tempo. E é sobre isso que nós queremos estudar.
Por isso eu convido você a fechar os olhos nesse momento e nós vamos pedir as bênçãos de Deus, porque agora nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos estudar sobre esse tema importantíssimo para essa última geração que vive nesse planeta. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pelo dom da vida, pela esperança da salvação, porque a oportunidade de salvação, ela é oferecida a nós ainda, a porta da graça não se fechou. Temos, Senhor Deus, o teu auxílio do Espírito Santo, auxílio dos santos anjos, temos sobre nós as tuas bênçãos, ainda que imerecidas, temos oportunidade de nos prepararmos e prepararmos as pessoas que amamos também, Senhor Deus, para o tempo que está diante de nós. Pedimos agora que ao abrirmos a tua palavra, o teu Espírito Santo nos ilumine, o teu Espírito Santo nos auxilie a compreendermos o tema que vamos estudar. Que possamos aprender, que possamos reconhecer o que precisamos reconhecer de errado em nossa vida, corrigirmos, Senhor Deus, a nossa conduta, a maneira como estamos agindo em relação ao que vamos estudar, e de maneira especial te suplicamos que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo que vamos aprender aqui. São bênçãos que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o preparo que nós precisamos ter para esse tempo terrível, eu vou resumir aqui para vocês, tá bom? E depois nós vamos estudar com detalhes cada um desses temas aqui. Então, o que temos diante de nós é o selamento. O selamento, ele está em Apocalipse, no capítulo 7. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o preparo que nós precisamos ter, nós temos que ser selados no processo escatológico, selamento como selamento escatológico, ou seja, do tempo do fim, não o selo da conversão, quando o Espírito Santo é nos concedido como selo da salvação, mas é o selamento final, a aprovação final de Deus. Nós também temos diante de nós a chuva serôdia, nós temos também o alto clamor, a sacudidura, e por último nós precisamos falar a respeito da reforma espiritual. Então vamos devagar. Todos esses eventos, eles estão descritos na Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, se você quiser acompanhar na sua. O selamento, como eu disse, está no livro de Apocalipse, no capítulo 7. E os versos de 1 em diante, até o 4. Apocalipse 7, de 1. Vamos ler até o verso 3. Aqui diz assim: Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui nós temos o primeiro evento. Nós precisamos ser selados. E o juízo investigativo e as pragas, o juízo não termina e as pragas não caem enquanto não forem selados todos os servos de Deus. Muito bem. Aqui nós temos algumas perguntas, né? O que é este selo que é aplicado na testa dos servos de Deus? Quais são as condições para recebermos esse selo?
E aqui também fala a respeito dos 144 mil. Quem são esses 144 mil? É um número simbólico ou é um número literal? Então, isso aqui é um tema muito importante e surgem várias perguntas. Mas nós vimos também que, como preparo para esse tempo de angústia e para a volta de Jesus, nós também vamos precisar da chuva serôdia. No livro de Joel, no capítulo 2, Joel está no Velho Testamento. É o segundo livro depois de Daniel. Daniel, se você encontrar, é mais fácil, Oséias e Joel. Joel, no capítulo 2, e o verso 23. Eu até vou procurar aqui para ler nas duas traduções. Deixa eu procurar também aqui na atualizada. Na atualizada diz assim, Joel 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. E na corrigida, diz assim, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. A corrigida, ela identifica aqui a respeito do que Deus está falando. Deus está falando a respeito da profecia. Quem é o ensinador de justiça? O Espírito Santo. Qual é uma das principais obras do Espírito Santo? É convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence sobre justiça e quem nos ensina sobre justiça é o Espírito Santo. E desde já é muito bom a gente salientar que justiça na Bíblia, justiça para Deus, não é vingança. Né? Muitas vezes nós confundimos justiça como vingança, não é? Olho por olho, dente por dente. Fez, tem que receber igual, ou pior. Mas não é isso que a Bíblia tem como justiça. Justiça é qualidade daquele que é justo. E só existe um justo, que é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Deus é justo. E justiça é a qualidade, é o atributo de Deus. Justo significa santo. Justo significa aquele que cumpre perfeitamente a lei. Justo é aquele que é amor. Portanto, justiça é santidade, é semelhança com Deus. E é por isso que o Espírito, ele se chama Espírito Santo, ou Espírito de santificação. Porque a grande obra do Espírito Santo é nos preparar para viver nas mansões celestiais. E depois, eternamente, aqui nessa terra renovada. Mas o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, é exatamente nos santificar, não é? E o processo da salvação, ele começa pela justificação, mas ele é realizado durante o resto da vida na santificação. A justificação e santificação, eles são processos que ocorrem dinamicamente. Não é que a gente é santificado no momento, é justificado no primeiro momento e nunca mais é justificado. Todas as vezes que a gente cai em pecado, a gente precisa ser justificado novamente. Mas esse é um tema muito importante, não é? Chuva temporã e chuva serôdia, ou primeira e última chuva. Nós vamos estudar sobre isso. O Espírito Santo aqui ele é prometido de maneira especial em duas ocasiões. A primeira, no início da igreja cristã, no início da pregação do Evangelho.
E o Espírito Santo, ele é prometido novamente no tempo do fim, certo? Aqui no verso 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Então Deus ele promete o derramamento em duas ocasiões, que ele chama de chuva temporã e chuva serôdia. E nós precisamos de um pouquinho mais de tempo para compreender sobre essas duas chuvas, porque existe a chuva temporã e serôdia na história da igreja, na história do cristianismo. A chuva temporã foi lá no Pentecostes e a chuva serôdia será agora no tempo do fim. E existe também a chuva temporã e serôdia individuais, certo? Então nós vamos estudar ainda sobre isso. Mas não é só esses eventos que nós precisamos nos preparar. Não é? Com relação à chuva serôdia também, quais são as condições que Deus estabelece? Qual é o preparo que nós precisamos ter para receber a chuva serôdia? Todos precisam receber a chuva serôdia? E se alguém não receber a chuva serôdia, ele estará perdido? Se alguém receber a chuva serôdia, ele pode ter a certeza de salvação? Então, são coisas que a gente precisa ponderar, que a gente precisa meditar, tá certo? Ainda nós temos mais um evento que se chama autoclamor. Está em Apocalipse 18 e o verso 1. Esse é o quarto anjo. Nós temos a mensagem dos três anjos, lá de Apocalipse 14, e Apocalipse 18 fala de um quarto anjo. Apocalipse 18, verso 1, diz assim: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, esse quarto anjo, quem é esse quarto anjo? Qual que é a obra dele? A obra dele é apresentar ao mundo, com poder, a mensagem de salvação. E é por isso que se chama autoclamor. Auto, no sentido de um chamado forte, um chamado audível, não é? Um chamado urgente, como aqueles atalaias, aqueles vigias que ficavam nas torres das cidades muradas, olhando a aproximação de um perigo, e quando o perigo se aproximava, eles gritavam bem alto para que todos pudessem se preparar para o invasor que estava vindo em direção da cidade. E por que se chama clamor? Clamor é súplica. Clamor é você suplicar com lágrimas, não é? A mensagem que nós temos que dar ao mundo é uma mensagem toda cheia de compaixão, de amor pelos que perecem. Não importa a vida que tiveram, o pecado que cometeram, mas nós deveremos, encorajados pelo Espírito Santo, não é? Clamar às pessoas, não só que conhecemos, mas a todos que se entreguem a Jesus Cristo.
que aceitem a mensagem de Babilônia, que aceitem a mensagem da marca da besta para que não recebam e assim por diante. Então, nós precisamos estudar sobre esse tema importantíssimo, tá certo? E, por último, que nós comentamos aqui, nós temos também a sacudidura. O que é a sacudidura? No livro de Amós, no capítulo 9 e o verso 9, então é o terceiro livro depois de Daniel, depois de Joel, que nós acabamos de ler, que nós lemos há pouco. No livro de Amós, no capítulo 9 e o verso 9, todos acharam? Está escrito assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. O processo de sacudidura ele é muito usado no peneiramento de grãos, não é? Isso é feito, por exemplo, onde se colhe o arroz. Para você separar o grão da palha, você precisa usar uma peneira, sacode bastante, joga tudo para cima, deixa que o vento leva ou sopra, de maneira que fique na peneira somente os grãos, não é? Existe uma outra ilustração que eu gosto de usar, que é da goiabeira. Então, quando está na época de goiaba, muitas goiabeiras, você chega, está cheio de goiaba, com bicho, comida de passarinho, estragada, não é? E aí, quando você chacoalha a goiabeira, o que acontece? Essas goiabas, que elas estão além do ponto, elas vão cair no chão e vão ficar na goiabeira aquelas que estão mais saudáveis, aquelas que estão, às vezes, verdes ou verdolengas, tá certo? Se você quer colher goiabas para comer alguns dias depois, não pode ser essas goiabas que caem no chão. Então, Deus ele diz também que no tempo do fim, através do profeta Amós, que ele sacudiria o seu povo dentre todos os povos para separar o que presta e o que não presta. É como Jesus falou a respeito da parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio estão crescendo juntos e vão crescer juntos até o dia em que tudo for colhido, e então se fará a separação. Então, a sacudidura nada mais é do que a separação do trigo do joio. E nós precisamos compreender quais as razões pelo qual pessoas serão sacudidas para fora da igreja. Hoje existe muita dúvida a respeito desse assunto também. Existem alguns que defendem que na sacudidura, quem vai sair da igreja adventista são os fiéis, e que vão ficar na igreja adventista como organização aqueles que não são fiéis. Isso daí é uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida adventista, mas nos últimos anos tem gente defendendo isso. Existe uma outra coisa também que fala aqui, que é a respeito dos motivos pelos quais a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar ciente dos motivos e a gente se assegurar de que nós não estaremos entre essas pessoas. Não é? Quem aqui quer ser sacudido para fora do povo de Deus e perder a salvação para sempre? A grande verdade é que o inimigo ele é muito astuto e ele arma ciladas. E muitas pessoas acham, não é, que estão tranquilas, estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo aquilo que é necessário para esse tempo, mas quando chegar a hora da sacudidura, só vai ficar firme quem estiver correto no seu conhecimento, na sua prática, certo? Porque sinceridade, ela é necessária para a salvação, mas a sinceridade não salva. Se você for sincero e pegar o ônibus errado, mas você acha que ele vai te levar para o lugar certo, você está sendo sincero, você acha que ele vai te levar para determinado lugar, mas o ônibus está errado, você vai chegar lá? É lógico que não. Então, sinceridade não basta, tem que ter conhecimento, conhecimento bíblico, iluminado pelo Espírito Santo, comparando passagem com passagem. E esse evento de todos aqui
ele é o mais terrível, ele é o negativo. Nós estudamos aqui eventos que vão ocorrer com o povo de Deus. Aqui não está falando de quem não é do povo de Deus. O selamento é para quem fizer parte do povo de Deus. A chuva serôdia é para quem fizer parte do povo de Deus. O alto clamor é para quem fizer parte do povo de Deus. E a sacudidura também. Só que a sacudidura é negativa, não é? Porque a sacudidura ela fala exatamente de lançar fora aqueles que não são fiéis. Certo? Então, nós precisamos estar também, nós precisamos dominar esse assunto, compreendê-lo bem. E nós temos a Bíblia, nós temos também os testemunhos, o espírito de profecia. E eu já gostaria de adiantar uma coisa para vocês. Nós havíamos falado de ter 2 estudos essa semana, hoje e quinta-feira. E o estudo de hoje aqui já chegou na metade. Vocês acham que dá para estudar sobre todos esses assuntos em 1h30? Não tem jeito, né? Eu queria, então, propor para vocês que a gente dividisse esse estudo, tá certo? Como a gente já combinou terça e quinta, eu creio que essa semana a gente possa fazer terça e quinta. Mas para não ficar muito cansativo, de repente a gente vai decidir ainda a gente estudar um tema de cada vez. E na semana que vem, eu queria que vocês enviassem pelo chat se vocês na semana que vem preferem terça e quinta, ou só na terça, ou só na quinta. E aí o irmão Max, que é o anfitrião dessa reunião, ele vai me dizer depois a maioria, qual que preferiu, e no final do estudo a gente decide se na semana que vem a gente vai fazer na terça, na quinta ou nos 2 dias. Então hoje nós queremos começar com um tema de reforma espiritual. Tá certo? Então veja só que interessante. Nós temos um médico, todos nós temos um médico aqui em comum, não é? Quem é esse médico que todos nós temos em comum? É o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, na sua onisciência, ele conhece cada um de nós mais do que nós mesmos. E o Senhor Jesus, avaliando, examinando a sua igreja, ele concluiu o diagnóstico da sua igreja. E qual será o diagnóstico que Jesus tem para cada um de nós? Para a igreja como um todo e para cada um de nós hoje. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 em diante. Jesus ele disse assim, que não são sãos que precisam de médico, mas são quem? Doentes, não é? E todos nós somos doentes espirituais. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E Jesus aqui, como primeiro passo para o preparo, para o grande tempo de angústia, não é? E para a volta do Senhor Jesus, nós vimos aqui que nós precisamos ser selados, que nós precisamos receber a chuva serôdia, que nós precisamos participar do alto clamor, que nós também precisamos permanecer firmes quando Deus sacudir a sua igreja e não sairmos dela, mas tudo isso tem um ponto de início. Tudo isso tem um ponto de partida. E o ponto de partida, ele começa com um diagnóstico. Quando você tem, por exemplo, uma prova das Olimpíadas, uma maratona, quando você tem uma prova de natação, triatlon, o que você tem que fazer? O que é que os vencedores fazem? Eles procuram orientação de nutricionista, orientação de um médico, e eles vão ver como é que está a qualidade de vida deles. Vão fazer um exame de sangue, vão fazer um exame de colesterol e etc. Não é? Do coração e tudo mais, da alimentação, como é que está o sangue. E nós também precisamos de um diagnóstico. Infelizmente, esse diagnóstico,
ele é muito difícil de ser aceito. É muito difícil. Existem pessoas que, quando são diagnosticadas com uma doença, muitas vezes terrível, né? Como câncer, por exemplo, como AIDS, ou alguma outra doença séria, a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas eu digo muitas pessoas, elas preferem não acreditar no diagnóstico. Eu não sei se você conheceu alguém assim, que deu trabalho, não é? A pessoa tem todos os sintomas de uma determinada doença, que é séria, que precisa ser tratado o mais rápido possível, mas a pessoa, ela desconversa. Você convida para ir ao médico, convida para marcar uma consulta. Não, não preciso. Né? Normalmente isso é mais comum com os homens, não é? As mulheres, elas cuidam melhor da sua saúde. Mas o diagnóstico que Jesus faz da sua igreja é muito comum a gente dizer assim, olha, isso aqui não é para mim. De repente pode ser para o fulano, para o Beltrano, para o irmão tal, para a irmã tal, mas eu estou bem. Eu estou bem com Jesus. Eu estou tranquilo. Mas vamos ver aqui o diagnóstico e vamos tentar aqui fazer uma análise mais profunda do que nós precisamos fazer. Aqui em Apocalipse, no capítulo 3, verso 14 em diante, é a carta à última igreja de Cristo aqui na Terra, a igreja de Laodiceia. E começa dizendo o seguinte: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o anjo da igreja que está em Laodiceia? São os mensageiros da igreja. São todos aqueles que têm alguém sobre a sua influência. Não são só os pastores, não são só os anciãos, os pregadores, os professores de escola sabatina. Todo aquele que tem influência sobre outra pessoa, seja sobre os filhos, seja sobre os jovens, seja sobre adultos, todos aqueles que têm o poder da fala, não é? O poder da comunicação, ele precisa estar atento a essa mensagem, praticar na sua vida e alertar os outros também. Mas aqui diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. E Laodiceia é a igreja de Deus a partir de quando? Quando é que nasceu a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é a última igreja. É a igreja de 1844 para cá, certo? Que é o período do tempo do fim, propriamente dito. E aqui diz assim: isto diz o Amém. Se vocês estudarem as cartas, as 7 cartas às 7 igrejas aqui de Apocalipse, vocês vão ver que existem algumas coisas em comum em todas elas. Existe aqui, Jesus, ele se apresenta de uma determinada maneira para cada igreja. Jesus também, ele sempre apresenta as qualidades dessa igreja, desse período, dos cristãos desse período. Apresenta também aqui repreensão, não é? Revela os defeitos de caráter, de conduta dos cristãos nessa fase. E é interessante que existe sempre uma promessa ao final da carta e existe também um conselho para que aqueles que estão em erro se arrependam e sejam salvos. Mas uma coisa que a gente vai perceber é que a maneira como Jesus se apresenta é exatamente o remédio para o problema daquele período da igreja. Olha que interessante. Qual foi o problema do período da igreja de Esmirna? Esmirna foi aquela igreja perseguida pelo Império Romano. E milhares e milhares de cristãos foram mortos nas arenas, nos teatros, por feras, não é? Crucificados. Mas olha que interessante, como é que ele se apresenta à igreja de Esmirna, que seria um período, quando ele disse isso para João, estava no futuro, mas que seria um período de muita mortandade entre os cristãos. Jesus ele se apresenta assim no verso 8: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Vejam só que mensagem de esperança para os cristãos que passariam pela morte. Assim como eu morri e ressuscitei, aquele que perseverar até o fim
ainda que morra, eu o ressuscitarei. Não temam o que há de acontecer com vocês. A sepultura não será o fim. E assim por diante. Na igreja de Laodiceia, Jesus ele já apresenta a solução. E quando você vê o remédio, você já começa a ter uma ideia do problema que você tem, certo? Se eu te der um remédio, se eu disser que você tem que tomar um remédio para vermes, qual é o problema que você acha que você tem? Não precisa nem dizer, né? Mas olha só o que diz aqui. Isto diz o amém. Amém significa o quê? Assim seja. Quem é Jesus? Jesus é aquele que viveu uma vida fazendo toda a vontade de seu Pai. Toda a vontade de Deus. Jesus nunca cometeu pecado, Jesus nunca ele desobedeceu à lei de Deus. E ele fez isso por amor. Então, se Jesus se identifica como sendo o Amém, significa que nós não estamos vivendo o Amém. Nós não estamos sendo fiéis em tudo a Deus, não estamos fazendo toda a vontade de Deus. Nós estamos deixando espaço para o nosso eu, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para os nossos desejos. Por isso é que Jesus ele se apresenta como o Amém. Aqui também diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que é uma testemunha fiel e verdadeira? É alguém que fala somente a verdade a respeito do que viu e a respeito do que ouviu. É interessante porque Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, ele diz assim: ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia quanto Samaria, até os confins da terra. O desejo de Deus é que nós sejamos testemunhas do poder de Deus. Deus ele tem um poder para restaurar. Deus ele tem um poder para salvar, santificar, nos restaurar a imagem e semelhança do caráter dele, como Adão e Eva foram criados no princípio. Então, quem é uma testemunha fiel e verdadeira? É aquela que, quando olhamos para Jesus, nós podemos ver quem? O próprio Deus. Quando Filipe pediu a Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta, lá em João 14, verso 6, o que é que Jesus respondeu? Ele disse assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, significa que Jesus, ele possui o caráter de Deus. E quem quer que olhe para Jesus, pode ver a Deus através da sua vida, através da sua conduta. Mas, quando Jesus se apresenta aqui, como uma testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo o seguinte: nós temos um problema. Cada um de nós tem o mesmo problema. O mundo, ele quer conhecer Jesus. O mundo quer conhecer a Deus. Quando Filipe quis conhecer o Pai, o que Jesus disse para ele? Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Através das minhas obras, através das minhas palavras, através da minha vida, através do amor que eu manifestei entre os homens, vocês podem ver, o amor de Deus é o mesmo. Mas, e com relação a mim e a você? Será que alguém poderia dizer de si mesmo, ou alguém poderia dizer de nós, quem vê o Cláudio vê a Cristo? Será que eu sou uma testemunha fiel e verdadeira de Jesus? Jesus, ele nunca agrediu ninguém, nunca ofendeu ninguém. Jesus, ele nunca negou o auxílio que ele pudesse dar. Jesus, ele nunca ficou descontrolado, nervoso, vingativo. Se nós pensarmos em todas as más qualidades que nós temos, Jesus nunca exerceu e teve nenhuma dessas más qualidades. Então, significa o seguinte, que nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Dia a dia, nós precisamos nos tornar mais semelhantes a Jesus. Nós não podemos ser impacientes. Nós não podemos
exercer com as pessoas aquilo que nós não gostaríamos que elas fizessem conosco. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus em tudo. O que Jesus está dizendo é que nós não somos semelhantes a eles. Nós não somos ainda uma testemunha fiel e verdadeira. E não é porque a gente não possa ser. Não é porque a gente não consiga ser. Lá em Mateus 28, Jesus diz o seguinte: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E esse poder é para a restauração do caráter dele em nós. É porque nós não aprendemos ainda o que significa exercer fé. Nós não entendemos ainda o que significa exercer abnegação. Nós não sabemos ainda o que é que significa fidelidade. Nós não entendemos ainda o que significa amor e a importância. Nós não entendemos ainda o que significa ter Jesus no coração. Aquele que tem verdadeiramente a Cristo no coração, ele vai começar a refletir o caráter de Cristo diariamente e cada vez mais e melhor. E, por fim, nós lemos aqui também que ele é o princípio da criação de Deus. Ele é aquele que deu origem a todas as coisas criadas. E olha que interessante, o que foi que Jesus criou no sexto dia, que é tido como obra-prima da criação? Jesus criou quem? O ser humano. Homem e mulher os criou. E os criou de que maneira? A imagem e semelhança de Deus. Caráter santo, um caráter puro, sentimentos e pensamentos somente positivos para o bem, domínio próprio. Então Jesus está dizendo o seguinte, que o remédio, o plano dele para nós é que nós sejamos restaurados à imagem e semelhança do caráter de Deus. Mas isso é feito em trabalho conjunto, cooperação. Deus tem uma parte a realizar nesse trabalho, e a maior parte, infinitamente maior, é a parte de Deus do que a nossa. A nossa é infinitamente menor, mas sem a nossa coparticipação, Deus não pode fazer nada conosco. Deus faz pelo ser humano aquilo que o ser humano não pode fazer. Mas aquilo que o ser humano pode fazer, ou que Deus dá a condição dele fazer, ele tem que fazer. Algumas pessoas pensam que fé é você deitar na prancha e deixar que a onda te leve, né? Espiritualmente falando. É você pedir para Deus e Deus vai fazer tudo, sem você fazer nada da sua parte. E isso não é verdade. Então, dando prosseguimento aqui, precisamos estudar também qual é a parte de Deus, qual é a nossa parte no plano da salvação. Mas aqui no verso 15, então, Jesus diz: eu sei as tuas obras, nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Alguém consegue se reconhecer assim? Alguém se reconhece? É por isso que eu falei para vocês que essa mensagem ela é muito difícil de ser aceita. Porque nós costumamos nos medir comparando aos homens. Então, eu sou fiel no estudo da lição, eu sou fiel no meu devocional, eu sou fiel, estou sempre nos cultos, sou fiel à escola, no horário da escola sabatina, com a lição, não é? Sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, as pessoas, elas costumam se comparar às outras pessoas que não fazem isso. Então, todos nós nos achamos, e até muitos acham que já estão prontos para serem transladados. Já estão salvos, não precisam mais nada. Jesus, volta agora porque eu quero ir para o céu. O Senhor está demorando para me pegar, eu já estou pronto. Mas a grande verdade, conforme diz aqui o diagnóstico médico, que nós estamos a ponto de sermos vomitados pela boca de Deus. Aliás, pela boca de Cristo. Então, significa que a condição espiritual do povo de Deus no tempo do fim não é nada favorável. É interessante porque todas as 6 cartas às igrejas aqui do Apocalipse contêm elogio.
menos a sétima. Se essa igreja tivesse alguma coisa de boa, de bom, certamente Jesus teria dito. Mas a verdade é que nós carecemos da glória de Deus, da graça de Cristo, nós precisamos de muita mudança na nossa vida. E é sobre isso que queremos estudar nos próximos estudos. Mas vamos em frente. Aqui diz assim: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus aqui, ele apresenta três doenças, três necessidades urgentes e terríveis. E ele apresenta os três remédios para essas três enfermidades aqui. Primeiro, ele oferece ouro. Segundo, ele oferece também vestidos brancos. E terceiro, ele oferece o colírio. Então, qual é o problema da igreja? Rico sou e estou enriquecido, mas não sabes que és um miserável, pobre. Do que é que ele está falando? Deus aqui está falando da autossuficiência. Como aquele fariseu que entrou na sinagoga e bateu no peito e disse assim: Pai, obrigado porque eu não sou como os demais pecadores. Vocês se lembram dessa parábola de Jesus? E o publicano lá no fundo da igreja, cabisbaixo, não ousava levantar o rosto nem a cabeça. Ele dizia: Pai, perdoa-me porque eu sou pecador. O primeiro, o fariseu, ele saiu dali vazio. Entrou vazio e saiu vazio. Porque ele entrou com orgulho, ele entrou ali achando que era alguém, porque realizava algumas coisas, devolvia o dízimo, jejuava 2 vezes por semana, não é? O fariseu normalmente jejuava uma vez só por semana, mas ele jejuava 2, então ele achou que ele merecia de Deus a salvação, quando na verdade ele saiu dali vazio. E aquele que entrou vazio, o publicano, ele saiu dali perdoado, ele saiu dali justificado, ele saiu dali enriquecido. Então, o primeiro problema aqui, que é apresentado aqui na igreja de Laodiceia, não é? É exatamente o orgulho. Nós, por pertencermos a uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, que ensina os 10 mandamentos, uma igreja que guarda o sábado, que tem o dom profético, uma igreja que prega em todas as nações do mundo onde o evangelho é permitido ser pregado, uma igreja que tem uma rede de hospitais, de clínicas, casas publicadoras, fábricas de alimentos saudáveis, universidades, escolas, não é? Uma igreja que tem um canal de televisão com a qualidade dos programas que possui, as mensagens, as músicas, não é? A ADRA, o auxílio, em qualquer calamidade, os primeiros a chegarem são sempre os adventistas. Não é a Cruz Vermelha, não é a polícia. Quando tem alguma calamidade no mundo, você vê chegando rapidamente ali o pessoal da ADRA. Então, muitas pessoas têm conhecimento das profecias, conhecem as profecias profundamente bíblicas de Daniel, de Apocalipse, não é? Tem o conhecimento profundo. Nenhuma igreja, considerando os membros, tem tanto conhecimento da Bíblia como nós temos. E muitas vezes achamos que por realizarmos determinados atos, não é? Merecemos a salvação. Mas Deus fala, pobre,
miserável. Ele também diz o seguinte, ele aconselha que a gente compre ouro provado no fogo para que te enriqueças. E eu pergunto para você, o que é ouro provado no fogo? Ouro, nos dias de Jesus, era o metal mais precioso do mundo. Era o que tinha de maior valor. E o que é ouro provado no fogo? Você já foi provado alguma vez? Você já passou por alguma provação alguma vez? Quantas pessoas na Bíblia já foram provadas? Abraão foi provado quando Deus pediu que ele oferecesse seu filho, Isaque. Jó foi provado quando ele perdeu tudo que ele tinha, até os seus filhos. Quantas pessoas foram provadas na Bíblia? E o que significa provação? Muitas pessoas imaginam que provação é um teste que Deus faz com a gente, para ver se a gente vai sair vencedor ou não. Deus não precisa fazer isso. Ele é onisciente. Ele sabe o fim desde o princípio. Quem pensa dessa maneira está muito equivocado. Para entendermos o que é provação espiritual, provação na Bíblia, nós precisamos olhar aqui para essa expressão, ouro provado no fogo. Eu não sei quantos já brincaram com chumbo. Quando eu era criança, eu gostava de jogar botão, futebol de botão, e o goleiro era feito com chumbo derretido. Então a gente colocava numa latinha, não é? De ervilha, de milho. A gente colocava o chumbo ali, colocava no fogo e daqui a pouquinho o chumbo começava a derreter. E toda a impureza que havia no chumbo, toda a sujeira, ela boiava. E você ia com uma colher assim, você retirava aquela crosta que ficava ali quente e embaixo parecia que estava brilhando. Parecia até que ia fazer um espelho ali. Mas tão logo ele esfriasse, aparecia uma borra de novo, ficava opaco. Aí você acendia o fogo, esquentava de novo, subia mais impureza e você retirava aquela impureza e você então despejava no molde. Mas quando chegava no molde, estava opaco de novo. Para você poder tornar aquele chumbo limpo, você tinha que aquecê-lo várias vezes. E quanto maior a temperatura, mais a sujeira aparecia. Então, provação de metais, no caso aqui eu falei do chumbo, do ouro, é quando você purifica o ouro. Só existe uma maneira do ouro ser purificado, é colocando ele no fogo. Quando o ouro é colocado no fogo, as impurezas começam a aparecer. E sabe o que é o ouro para Deus? O ouro para Deus é o que existe de mais valioso. É o amor e a fé. A Bíblia diz que lá em 1 João capítulo 4, verso 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é a própria essência de Deus. O ouro para Deus é o amor, é o que tem mais valor. E Paulo também, ele fala lá no final de 1 Coríntios, no capítulo 13, ele fala de 3 coisas de muito valor. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos encontrar aqui no finalzinho, no verso 13, o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou amor. Estas 3. Mas a maior destas é o amor. Ouro para Deus também é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Então, o ouro provado no fogo é o amor e a fé, que nós não temos. Nós achamos que devolver o dízimo, que frequentar os cultos da igreja, que participar de evangelismo, e participar também de arrecadação de alimentos, isso é o que tem de mais importante para Deus. O mais importante para Deus é o amor e a fé. Amor desinteressado, amor puro, amor que não muda. O que é ouro provado no fogo? O provado, então, o amor ele é provado quando nós somos colocados em situação de enfrentamento. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos acusa, quando alguém nos causa
algum tipo de prejuízo, quando alguém fala mal de nós, levanta a voz, nos xinga, não é? Quando alguém não é grato conosco, mas é ingrato, é alguém que dá as costas quando mais precisamos, sendo que nós ajudamos essa pessoa a vida toda, é quando somos traídos. São nessas ocasiões em que o fogo, a fornalha, testa ela prova o nosso amor. E provar aqui não é revelar para Deus se amamos ou não, mas é revelar para nós mesmos. Nós achamos que amamos a esposa, que amamos o esposo, amamos o filho, amamos a filha, amamos o nosso próximo, amamos o irmão da igreja. Deus sabe se amamos ou não, mas nós não sabemos. Então, quando sobrevêm provas, cada um de nós, e nós perdemos a paciência, nós devolvemos o troco na mesma moeda, quando nós passamos a odiar essa pessoa, perseguir essa pessoa, caluniar essa pessoa, difamar essa pessoa, é durante o fogo, essa prova, é que nós podemos reconhecer o que é que existe de errado em nós. E quando quando essas coisas acontecem, nós temos que reconhecer como nós temos impurezas no nosso coração e como que o nosso amor é como palha, é como nada. É como orvalho. Quando nasce o dia, está ali o orvalho, levantou o sol, desapareceu. É como a neblina na manhã. É só o sol se levantar, é só o dia aquecer que desaparece. Então, o que Deus quer não é o amor que nós temos para dar, mas Ele quer um amor puro, um amor semelhante ao dele. É isso que enriquece. Deus é amor. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. E Deus quer que reflitamos o seu caráter, sendo amorosos como Jesus foi com todas as pessoas. Como ele foi com Judas, quando Judas saiu ali da Santa Ceia para traí-lo. Quando Judas se aproximou com aquela multidão ali, pequena multidão ali, para prendê-lo, e Jesus não rejeitou o beijo. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo tudo que ele iria fazer. Nós precisamos desse amor. E esse amor, ele não brota espontaneamente. Nós temos que comprá-lo, nós temos que buscá-lo, nós temos que pedir para Deus, nós temos que rogar a Deus, nós temos que nos reconhecer quando erramos, nos entristecer pelos pecados, confessá-los a Deus e pedir um novo coração. Quando passamos por esse processo de reconhecimento, de tristeza e também de confissão, e o desejo de não praticá-lo mais, confiando que Deus vai nos ajudar, aí o nosso coração vai sendo purificado, vai se tornando cada vez mais semelhante ao de Jesus. Mas normalmente não é isso que acontece. A gente é orgulhoso e quando alguém nos faz o mal, queremos devolver na mesma moeda e dizemos, bem feito. E eu faria isso tudo de novo, se fosse possível. Não é? Nós precisamos ser como Jesus. Aqui também diz que nós precisamos de vestidos brancos. Aqui a questão diz que nós estamos nus. Estamos nus. E nós precisamos de vestidos brancos. Meus irmãos, eu esqueci de falar da fé, não é? A fé, ela também é provada. A fé é aprovada quando? Quando a gente é colocado em situações de prejuízo. E agora? Trabalho mais um pouquinho depois do pôr do sol ou não? Ninguém vai ficar sabendo, é só dessa vez, não é? É quando a gente conta uma mentirinha para se livrar de alguma situação difícil. A nossa fé significa confiança em Deus. Fé não é acreditar que Deus vai fazer tudo por nós, mas fé é ter a certeza de que Deus, ele é bom, que Deus é justo e de que ele fará todo o necessário para a nossa salvação. E isso inclui coisas desagradáveis. Então nós precisamos permanecer firmes em toda e qualquer situação, independente da consequência que possa vir. Porque se Deus pede e nós fazemos, a consequência
Está nas mãos dele. Foi ele que pediu, a gente fez a nossa parte. Então, fé significa confiar em Deus e ser fiel e verdadeiro em toda e qualquer situação. Então, é disso que nós precisamos. E aqui diz que nós somos nus, não é? A nudez aqui é símbolo do pecado. Adão e Eva, quando pecaram, a vestimenta de luz deles se apagou. E eles tiveram que se vestir de folha de figueira, para ver se ninguém percebia que a veste de luz, de santidade deles tinha apagado. Mas essa nudez aqui é exatamente a nossa condição de pecador. Em todo momento, ou a qualquer momento, a gente pode dar um mau testemunho. Não é? Nós, infelizmente, não temos nada a oferecer para Deus. E nós precisamos de vestes de justiça, vestes de santidade. A nudez aqui é semelhante àqueles trapos de imundície de Isaías. Nós precisamos de vestes brancas. E as vestes brancas, elas vêm mediante o que já falamos. Esquadrinhar o coração, reconhecer o que há de mal nele, reconhecer as coisas que pecamos por palavras, pensamentos, ações, omissão. Precisamos nos entristecer confessar cada pecado a Deus. É interessante porque a confissão de pecados hoje é algo que está fora dos púlpitos. Dificilmente a gente sempre ouve falar do amor de Deus, do amor de Jesus, da capacidade de Deus perdoar, mas dificilmente a gente ouve falar que nós precisamos esquadrinhar o coração, investigar, analisar, fazer uma autoanálise, perceber tudo aquilo que existe em nós, que não existe em Jesus, tudo aquilo que amamos que Jesus não amava, ou das coisas que Jesus amava e nós não amamos. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados com arrependimento, confessá-los, com a decisão sincera de obedecer. É assim que Deus nos perdoa. E é assim que Ele remove de nós o nosso manto de pecado e coloca sobre nós o manto de Cristo, de santidade. E Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado e nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Essas são as vestes brancas de justiça. As nossas vestes, Deus coloca sobre Cristo. E Cristo sofre a punição dos nossos pecados, lá na cruz. E por último aqui ele oferece também colírio para que unja os nossos olhos. É interessante que ele diz colírio para que unja, do verbo ungir. O que é ungir? Ungir era aquela cerimônia de derramar azeite sobre a cabeça das pessoas. Davi, no Salmo 23, ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo. Samuel ungiu, derramou azeite sobre Saul, quando Deus o chamou. Derramou azeite sobre a cabeça de Davi, quando o chamou também. Não é? E assim por diante. Ungir é sinônimo de batizar com o Espírito Santo. É sinônimo de derramar o Espírito Santo sobre a pessoa. É sinal da habitação do Espírito Santo na vida da pessoa. E o Espírito Santo é aquele que dá discernimento, é aquele que dá sabedoria, é aquele que nos ajuda a aprender a vontade de Deus, a não ser confundido, aquele que pode realmente viver uma vida segundo Deus quer, porque entende a vontade de Deus. Então nós somos cegos, porque nós não compreendemos a fundo a verdade e aquilo que nós precisamos conhecer e fazer para estarmos preparados para a volta de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do batismo diário do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na chuva serôdia. Sem esse batismo na chuva serôdia do Espírito Santo, não há esperança para aqueles que estão vivendo nesses últimos dias. Nós precisamos buscar, conhecer, entender. Ele conclui dizendo o seguinte, repreendo e castigo, ou repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vocês percebem qual é a mensagem que mais importante de tudo isso aqui? Arrepende-te. João Batista, qual foi a mensagem? Foi o maior pregador. Jesus disse que nascido de homem, ou nascido de mulher, ninguém foi
semelhante a João Batista, nem maior do que ele. E qual foi a pregação de João Batista? Arrepende-te. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrepende-te. E qual é a pregação para cada um de nós? Arrepende-te. Irmãos, se nós olharmos para essa mensagem e eu for sincero, eu for humilde, eu for manso, eu vou cair de joelhos, em lágrimas aos pés de Jesus. Clamar a Ele por misericórdia, por perdão, por graça, por poder. Porque eu não sou uma testemunha fiel e verdadeira. Eu não sou o amém. Eu estou longe de estar do princípio da criação, quando Adão e Eva foram criados. Jesus disse que quem bate, abre-se-lhe-á. Quem pede, receberá. Quem busca, achará. Que a gente possa ter uma mudança no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, na busca de Deus. Nós buscamos a Deus porque precisamos pagar contas, buscamos a Deus porque temos conflito dentro de casa, estamos enfermos, mas Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que é justiça mesmo? Santidade, semelhança com Deus. Quando você busca a Deus em suas orações, você se lembra de esquadrinhar o coração? Arrepender-se de cada pecado, confessá-los a Deus, pedir o perdão e tomar a decisão de não praticá-los mais com a ajuda de Jesus, ainda que pareça impossível. Arrepende-te. É essa mensagem que nós precisamos ouvir e que é uma raridade dos púlpitos. É colocar o homem onde ele está, não onde ele gostaria de estar. É muito fácil falar sobre a misericórdia, o perdão, novo céu, nova terra, a volta de Jesus, mas que nós precisamos realmente conhecer é a santidade de Deus e de Jesus. Mas a grande esperança está aqui, verso 20. Sabendo que somos assim, Cristo não nos abandona. Deus não nos deixa, o Espírito Santo não se retira de nós. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Jesus, ele quer entrar na nossa vida. A mensagem, o diagnóstico que Deus dá da sua igreja é que Cristo, na grande maioria dos casos, não habita no coração daquele que professa o nome dele. Uma reforma e um reavivamento tem que ser realizado urgentemente. E essa vai ser o tema do próximo estudo: reavivamento e reforma. Nós vamos aprender um pouco mais do que é necessário para que cumpramos as condições do selamento, da chuva serôdia, do alto clamor. E ele nos faz uma promessa maravilhosa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quando ouvimos a mensagem à igreja de Laodiceia e compreendemos que nós temos que nos tornar semelhantes a Jesus no caráter, isso parece uma luta impossível. É impossível ao ser humano. Eu tenho defeitos de nascença, eu tenho defeitos que são genéticos, eu tenho defeitos que ninguém consegue remediar, nem mesmo Deus. E eu me conformo com eles e vou levando a vida praticando esses pecados conhecidos, acariciados. E eu estou assinando a minha própria declaração de morte. Mas achamos que não podemos vencer. A luta é terrível. É difícil lutar contra a inclinação carnal. Mas a promessa de Cristo é que Ele estará não conosco, mas em nós, através do Espírito Santo. E Ele vai nos conceder poder, livramento, todo o auxílio que necessitamos para vencer. Ao que vencer. Vencer quem?
Não é vencer Satanás, não é vencer o seu vizinho, sua esposa, seu marido, seu filho. É você vencer você mesmo. Você precisa tirar você do trono. Eu preciso me tirar do trono e colocar Cristo no meu coração. E que seja feita toda a vontade de Deus e não a minha. A estes se assentarão com Cristo no seu trono e reinarão com ele para sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essa mensagem, conforme eu disse para vocês, muitas vezes a gente ouve e daqui a pouquinho a gente esquece. Mas se a gente conseguir se lembrar de uma palavra e colocar em prática na nossa vida, a mudança vai começar. Maravilhas vão se operar na vida de cada um. E as pessoas vão perceber mudanças na nossa vida. Talvez a gente não perceba. Mas se a gente se lembrar de uma palavra, de tudo isso que nós falamos aqui, e colocarmos em prática, muito milagre vai acontecer na nossa vida. E agora eu quero saber se você prestou atenção. Que palavra é essa? Que palavra é essa que nós precisamos aprender e colocar em prática na nossa vida? Arrepende-te. Arrepende-te. Arrepende-te, porque você está satisfeito com um amor que não é divino. Arrepende-te, porque você tem uma fé que não é a que Deus quer que tenhamos. Arrepende-te, porque praticamos o pecado, porque não confiamos em Deus. Arrepende-te. Certo? É o cerne dessa mensagem aqui. E arrepender significa o quê? Mudar de vida. Orar mais, estudar mais a Bíblia, praticar mais a vontade de Deus, ou praticar a vontade de Deus, falar aos nossos semelhantes a respeito da volta de Jesus e do preparo e assim por diante. Eu quero encerrar por aqui. É uma pena que a gente não está na igreja, a gente não pode oferecer a vocês a oportunidade de fazer alguma pergunta, algum comentário, porque eu tenho certeza que tem muitas perguntas e muitos comentários aqui. Mas as dúvidas que vocês têm, vocês podem colocar no chat, não é? Aqui do Zoom mesmo. E, de repente, o Max ele vai anotando ali as principais perguntas. E a gente inclui no próximo estudo. Eu deveria ter falado isso no começo do estudo, agora já passou, né? Mas eu desejo a todos vocês que Deus os abençoe. E que o Espírito Santo jamais seja retirado de qualquer um de nós. E que a gente verdadeiramente possa passar por esse processo de salvação, de transformação, de restauração. Que a gente jamais desista de Deus, que a gente jamais desista de nós mesmos, porque Jesus é mais do que vencedor. E Jesus ele tem a solução para todos os problemas, para todos os pecados. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você antes de encerrarmos a reunião. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, porque hoje tivemos a oportunidade de complementar o que estudamos no sábado, no culto. Nós também tivemos oportunidade de visualizar os eventos que que vão ocorrer na tua igreja, mas que todos nós precisamos participar deles. E todos nós precisamos nos preparar para eles. E hoje nós tivemos aqui a mensagem introdutória, que é a raiz, que é o ponto de início, onde todos devemos começar e praticar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olharmos para Jesus e não para as pessoas. Que possamos ver o quão longe nós estamos da semelhança com Cristo. Dá-nos o arrependimento. Ajuda-nos a esquadrinhar o nosso coração, Senhor Deus, e confessar individualmente cada pecado, cada defeito, em tudo aquilo em que erramos, em tudo aquilo em que amamos no mundo e no pecado, e também pelas coisas que deveríamos amar, que são as tuas coisas, e muitas vezes não queremos nem ouvir falar. Abençoa cada pessoa aqui presente, que participou desse estudo, seus familiares, todos aqueles que estão necessitando, Senhor Deus, de auxílio no emprego, na alimentação, na saúde. E teu Espírito Santo lhes ilumine e lhes ajude a compreender
o que eles devem fazer para encontrar a solução. Que o Senhor os ajude. Guarda-nos no restante dessa noite, dá-nos um sono feliz, tranquilo, restaurador, forças para as batalhas do dia de amanhã e a certeza da vitória, porque estamos ao teu lado e o Senhor está conosco. São bênçãos que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, até quinta, às 7h30. Que Deus abençoe a todos. O irmão Max pode abrir os microfones para vocês conversarem, se despedirem, mandarem um alô uns para os outros. E você já pode abrir o seu microfone, tá bom? Se você quiser mandar um oi, um recado, eu agradeço a todos vocês. Estou vendo vários nomes aqui, poucos rostos, mas é um prazer, viu? Obrigado, viu, irmão? Obrigado, Foi bênção. Renato, Ceará. Oi, Renato, oi, Nete. A irmã Viviane está ali, Marlon, Juliana, Lúcia, Helena Caposto, irmão Luiz Andrade, irmã Rita. Boa noite. Na fé, lá do Ceará, está aí também. Boa noite. Deus seja louvado. Renato, Ceará. Juliana. Seja bem-vindo, irmão. Juliana, tudo abençoado, irmão Cláudio Aquino. Os irmãos de Teresina estão aqui também. E aí, a Rita, o Alain. Valdo, Thales, meu Marisete, Mateus, Maria de Fátima. Deus abençoe todos vocês, viu? Amém. E eu creio que a maioria de vocês tem meu WhatsApp. Se precisar de lembrar de alguma coisa, vocês podem mandar uma mensagem para mim, eu incluo no próximo estudo, se for oportuno, tá bom?